tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma unidade do nosso curso de evangelismo, do curso de teologia da Faculdade Batista de Minas Gerais, EAD. É sempre uma alegria estar com você. E agora a nossa unidade 3 é a que vai falar sobre os métodos de evangelismo. Nós já vimos, em outras unidades, o que é o evangelismo e os motivos para o evangelismo. Agora vamos ver quais são os métodos de evangelismo. Muitos de nós, quando pensamos em método de evangelismo, pensamos que os métodos são algo como uma forçação de barra. Não, os métodos são necessários para nós realmente cumprirmos o ID de Jesus, a meta de Jesus para a sua igreja. Ele mesmo, em Lucas 10, quando manda os 70 discípulos, principalmente no versículo 8, ele dá um método, ele diz, olha, permaneçam na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Isso é um método, um método bíblico. Você pode até assistir também aos vídeos que estão aí nessa unidade, que vão ajudar você, vão auxiliar você quando estiver estudando. Bem, quando nós pensamos em métodos, devemos pensar nesses métodos não como uma finalidade em si, mas pensar como se eles fossem pontes, ou se eles fossem assim, um meio de atingir as outras pessoas. Nenhum método de evangelismo está livre de falhas, e todos eles com certeza precisam de aperfeiçoamento. É importante nessa unidade você recordar sempre dos conceitos chaves, e para isso nós temos 4 conceitos chaves. O primeiro é evangelismo pessoal, que é o método que objetiva falar de Cristo individualmente, pessoa a pessoa. É um método direto, um contato direto, que pode ocorrer numa visitação, nas casas, nos hospitais, nos presídios, nas escolas, distribuição de literatura, por exemplo, na rua, com abordagem pessoal, encontros esporádicos, no ônibus, no metrô, enfim, isso é evangelismo pessoal. Já o conceito-chave evangelismo em massa é aquele método de abordagem coletiva, quando você tem uma concentração em campanhas evangelísticas, estádios, auditórios, ou até mesmo no templo da igreja. Então isso é uma evangelização de massa. Técnicas de evangelização são os recursos que se usa para executar um método para evangelização. Por exemplo, os grupos caseiros são um método de evangelização, a distribuição de folhetos é outro método. E as estratégias de evangelização é exatamente a arte de organização e planejamento de um projeto. Bem, das maneiras de evangelizar que eu disse agora há pouco, nos conceitos chaves, devo destacar que o evangelismo pessoal, pessoa a pessoa, talvez seja o mais eficaz, sem desmerecer qualquer outro. Nós vemos, por exemplo, no Evangelho, que Jesus usou principalmente esse método evangelístico, como, por exemplo, em João capítulo 4, quando ele tem a entrevista com aquela mulher samaritana à beira do poço, aquela conversa levou então à conversão daquela mulher. Aliás, as palavras conversa e conversão têm tudo a ver, Elas caminham juntas, porque o evangelismo é mais do que um convencimento da pessoa a ser evangelizada, mas é derramar vida na vida do outro, é estar junto com o outro, é se importar com ele, como Jesus em João 4 nos mostra que se importou com aquela mulher, que se importou com a sua família, se importou inclusive com sua questão afetiva, uma vez que ela já tinha tido 4 maridos e o que agora estava com ela não era seu marido. Bem, outro exemplo interessante na Bíblia de conversa e conversão está em Marcos capítulo 10, quando Jesus se encontra com aquele chamado pela Bíblia do jovem de qualidade. Ele tinha muitas qualidades. Jesus conversa com ele e mostra para ele que, não obstante todas as suas qualidades, ele precisava ter um encontro real com Cristo. É o caso também, registrado no Evangelho de João, no capítulo 3, do mestre da lei chamado Nicodemos, aquele que foi encontrar-se de noite com Jesus. Também ali, através de uma conversa meio fora de hora,
ele teve um encontro real com Cristo. E o clássico caso registrado pelo evangelista Lucas no capítulo 19, Zaqueu, o cobrador de impostos, né? Aquele pequenino que sobe na árvore para ver Jesus. Depois de uma conversa com Cristo, ele mesmo se converte e diz: Senhor, se eu tenho roubado de alguém, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Então, os métodos de evangelismo pessoal são vários, né? Um deles, por exemplo, é compartilhar o plano de salvação. E sim, porque a salvação existe um plano, mostrando o plano de Deus, como nós já vimos nos motivos para a evangelização. Uma dessas técnicas, por exemplo, é aquilo que nós chamamos da sigla FIEL, das letras F, I, E e L. Olha lá na sua apostila como é que é interessante evangelizar através dessa sigla, que é fácil memorizar. Onde F é família, I, interesses, E, a experiência religiosa e L, o levantamento espiritual. Nesse caso, você começa a evangelizar alguém, por exemplo, perguntando sobre a família dela, não é? Como está, se ela é casada, solteira, viúva, enfim. Se tem filhos, quantos são, e todos nós temos alegria, né, de falar sobre nós mesmos. Depois, o I é o I de interesses. Quais são os interesses daquela pessoa? Quais são os seus hobbies, diversão preferida? Futebol, é tênis, é o quê? Desse assunto, vocês vão adiante. Depois, você pode conversar com a pessoa sobre a sua experiência religiosa. É a letra E. Como ela tem vivenciado a experiência religiosa, se pertence a alguma denominação cristã ou não. E por fim, um levantamento espiritual, que é exatamente descobrir, independente do pertencimento religioso daquela pessoa, se ela própria está realmente feliz, realizada com a sua vida espiritual, como está ela com Deus, né? E talvez uma forma de checar isso é perguntar pela salvação daquela pessoa, né? A pergunta clássica, né? Se ela morresse hoje, se ela tem certeza de que iria para o céu. Diante dessa pergunta, você pode começar ali um evangelismo. Na sua apostila, você pode olhar aí, por exemplo, um folheto muito interessante publicado pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Esse folheto chama Como Ter a Vida Eterna. E lá tem vários no folheto, você pode olhar também na sua apostila, os vários passos, né, para chegar até esse momento de realmente apresentar o Evangelho de Jesus para alguém. O outro método é aquele que a gente pode chamar de a ponte. Esse método, como mostra a figura que você pode olhar aí na apostila, é um diagrama, né? Onde Deus está de um lado, o ser humano de outro, e no meio só Jesus poderá preencher essa lacuna que fica entre o homem e Deus. Muitas vezes o ser humano tenta preencher, né, com boas obras, penitência e outras coisas, mas não consegue. Um outro método é a pesquisa religiosa. É você ir para a comunidade, fazer perguntas sobre os interesses da comunidade onde a igreja está instalada. Essas perguntas estão aí também na sua apostila. E o método mais eficaz, certamente, que é o testemunho pessoal. É você falar de você mesmo, né? Elaborar um testemunho pessoal, né? Falando como era a sua vida antes de ter o encontro com Cristo e depois de ter o encontro com Cristo. E você levar o seu interlocutor, né, a essa verdade espiritual. Outro método ainda é aquele publicado pela Cruzada Mundial Estudantil para Cristo, que são as chamadas 4 leis espirituais, né? A Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Bill Bright escreveu esse folheto também chamado As 4 Verdades ou Leis Espirituais. Então aí você encontra essas leis, está lá também na sua apostila, você pode ter acesso a ela. Um outro método, o último, é o gráfico de João 3,16, né? Olha lá, aprofunde seus conhecimentos, veja os vídeos que estão disponíveis, faça os exercícios, leia com bastante atenção e qualquer dúvida, estamos à sua disposição.
Um forte abraço e até a próxima unidade.